Mais de 1.500 pessoas, entre israelenses e palestinos, morreram até agora. Estrangeiros estão entre as vítimas, incluindo 11 cidadãos americanos. É sobre isso que a gente conversa agora com a nossa correspondente em Nova York, Mariana Janjacmo. Mariana, boa noite. Israel pediu ajuda militar aos Estados Unidos. O que está sendo feito a esse respeito? Boa noite a todos. Os Estados Unidos prometeram ajudar, sim, a enviar mais equipamento militar a Israel. E aí a gente está falando de caças, de 20 a 25 caças, também mais munição, porta-aviões. Então, os Estados Unidos já se comprometeram com essa ajuda e ainda estão discutindo o que mais pode ser feito, o que mais pode ser enviado. É importante lembrar também que a Câmara dos Deputados dos Estados Unidos não tem presidente nesse momento. Então, isso limita também o que o governo americano consegue fazer nesse sentido. Agora, a informação que acaba de chegar é que os Estados Unidos também ofereceram ajuda de informação e operações especiais para qualquer tentativa de resgate de reféns que Israel possa tentar fazer. Essa ajuda não deve incluir soldados americanos, não deve incluir a ação de soldados americanos no solo, mas sim na parte de planejamento, na parte do setor de inteligência, então, para resgatar reféns. É importante lembrar que os Estados Unidos ainda não têm certeza se há americanos entre esses reféns do grupo Hamas. O presidente Joe Biden disse que acredita que sim, mas isso ainda não foi confirmado. Há também agentes do FBI em Israel nesse momento que estão tentando entender exatamente quantos americanos foram impactados, se há americanos entre esses reféns ou não. Então, há todo um trabalho de inteligência sendo feito nesse momento e isso também foi oferecido para os israelenses, além desses equipamentos militares, mas os Estados Unidos ainda têm uma certa limitação. Nesse momento, o governo americano consegue ajudar com esses recursos, mas para ajuda adicional ainda não está certo como isso vai funcionar por causa da ausência de um presidente aqui da Câmara dos Deputados, né? A gente lembra que os deputados expulsaram o líder Kevin McCarthy, foi a primeira vez que isso aconteceu na história do país e agora há um presidente interino, Patrick McHenry, só para comandar o processo de escolha da nova liderança. Então, isso pode sim impactar nesses esforços, mas até o momento os Estados Unidos então já se comprometeram com o envio de mais equipamento militar e também com essa ajuda no setor de inteligência para resgatar os reféns que estão sendo mantidos pelo grupo Hamas. Agora à tarde a gente recebeu uma ameaça, né? O grupo Hamas fez uma ameaça muito séria de que se Israel atacasse casas de civis sem aviso prévio, então o grupo iria começar a matar esses reféns e transmitir essas mortes em vídeo e em áudio. Então foi um anúncio que preocupou muito toda a comunidade internacional e os Estados Unidos agora ofereceram ajuda para o resgate dessas pessoas, mais uma ajuda mais na parte do planejamento, na parte da inteligência, não uma ajuda ali em solo, na parte da operação mesmo, por parte de soldados americanos. Importante lembrar que cresce cada vez mais a pressão sobre Joe Biden para que ele ajude, de fato, demonstre na prática o apoio a Israel. Joe Biden fez um discurso no sábado, assim que começaram os ataques, demonstrando o apoio a Israel, mas essa foi uma questão que não foi tratada como prioridade no mandato dele até agora, então essa pressão cresce muito sobre ele, ainda mais agora com a ideia de que americanos possam estar entre os reféns do grupo Hamas. De volta com vocês. Ok, Mariana Janjacmo, obrigado pelas informações. Mariana Janjacmo falando ao vivo de Nova York. Vamos agora conversar com o nosso analista de internacional, Lorival Santana. Lorival, qual deve ser a postura dos Estados Unidos daqui em diante, daqui para frente? Boa noite. Boa noite. Bem, os Estados Unidos já dão uma ajuda em média de 3 bilhões de dólares por ano para Israel, ajuda militar. Essa é a média das últimas décadas. Os Estados Unidos ajudaram Israel a construir o chamado Domo de Ferro, que é o sistema de interceptação de foguetes feito por Israel em parceria com os Estados Unidos. Os Estados Unidos deslocaram o grupo de batalha naval USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões e mais sofisticado dos Estados Unidos, e deslocaram também corveta e fragatas que acompanham esse grupo e que já estão, segundo o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, próximo à costa israelense. Dentro desse quadro atual,
Israel tem plena capacidade de enfrentar o Hamas na faixa de Gaza, embora o seu objetivo seja muito ambicioso, de decapitar completamente, eliminar totalmente a presença do Hamas na faixa de Gaza. Isso é bastante difícil, qualquer exército do mundo teria dificuldade de fazer isso, dadas as dificuldades inerentes à guerra de guerrilha num terreno urbano. Agora, se houver um envolvimento maciço do Hezbollah, que ainda não aconteceu, as escaramuças que estão acontecendo na fronteira entre o Líbano e Israel são de rotina praticamente, embora tenha esse quadro agora que sabemos que há uma cooperação, uma colaboração entre Irã, Hezbollah e Hamas. Se o Hezbollah entra nessa guerra, aí o quadro pode mudar um pouco. Israel ainda teria condições de enfrentar os dois ao mesmo tempo, mas com um custo muito, muito elevado. E a terceira questão é o Irã. Quer dizer, é por isso que esse grupo de batalha naval foi enviado para essa região, porque o Irã é o principal inimigo de Israel, está construindo um arsenal nuclear, ainda não sabemos se já tem a sua primeira bomba nuclear ou não, e está, como eu disse, coordenando esse esforço do Hamas e, eventualmente, se houver também do Hezbollah. O Hezbollah é um grupo muito poderoso, tem 100 mil combatentes, muitos deles experientes, com experiência na Síria, ajudaram Bashar al-Assad, o ditador sírio, a se manter no poder, com o apoio do Irã e da Rússia, e também tem 150 mil foguetes e até mísseis, que são muito mais sofisticados do que os foguetes. Então, o quadro mudaria bastante com uma eventual entrada do Hezbollah. É evidente que o Irã sabe, sempre soube, que se ataca Israel, os Estados Unidos entrarão na guerra para defender Israel. Agora, Lorival, o que justifica essa força toda do Hamas, que já domina a faixa de Gaza desde 2007, mas uma curiosidade que a gente vê ao longo desse tempo é que a Autoridade Nacional Palestina, a ANP, por exemplo, perdeu muita força e o Hamas se fortaleceu na região. O que justifica essa perda de força da ANP e a atuação do Hamas hoje sendo praticamente tendo essa força toda na faixa de Gaza, ou seja, conquistou essa força toda em comparação lá atrás, lá no passado? O Hamas é muito mais radical do que o Fatah, que é a facção que domina a Autoridade Nacional Palestina. Muitos palestinos consideram o Hamas mais combativo e, por isso, representando mais os ressentimentos que os palestinos armazenam há décadas por causa da ocupação israelense, militar israelense da Cisjordânia. Houve a ocupação da faixa de Gaza também, de 1967 até 2005, quando Israel entregou a faixa de Gaza à administração palestina. Houve eleições em 2016, o Hamas venceu as eleições, Estados Unidos e União Europeia negaram reconhecimento, negaram ajuda financeira, que é muito importante para os palestinos, e aí então o Fatah, o adversário do Hamas, continuou no poder. E aí em 2007, numa rapidíssima guerra que eu cobri, o Hamas tomou a faixa de Gaza e está no poder até hoje. Controla aquela população com leis islâmicas ultra radicais, com muita violência também, e por fora existe o bloqueio. Então é uma população que sofre frustrações tanto pelo bloqueio israelense, o próprio bloqueio egípcio e a opressão do Hamas. É uma população que sofre muito. Eu estive lá 4 vezes, converso muito com os palestinos, tanto da faixa de Gaza, e muitas vezes estive na Cisjordânia também, e eles ficam num pêndulo de sentimentos. De um lado, eles sofrem muito com essas guerras que o Hamas provoca periodicamente para justificar sua manutenção no poder, mas, por outro lado, eles se ressentem muito do bloqueio israelense de Gaza, da ocupação e da expansão das colônias judaicas na Cisjordânia. Então, os palestinos, às vezes, apoiam, sim, esses atos do Hamas. É preciso afirmar isso. Os palestinos, muitas vezes, apoiam, sim, esses atos do Hamas, embora muitos deles declarem que não gostam de violência e que sabem que vão sofrer muito com as consequências. Sempre há muito mais mortes de palestinos no final nesses conflitos do
do que as próprias mortes de israelenses, mas o sentimento é ambivalente, a condição humana muitas vezes é ambivalente, não é algo coerente, lógico, como muitas vezes nós que temos um pensamento mais cartesiano. Não estamos sob ocupação militar, não estamos sob bloqueio militar, não temos um conflito, às vezes olhando de fora, parece-nos absurdo, sem sentido, mas é uma realidade de muita violência e muito ressentimento de ambos os lados. Lorival, para poder finalizar, o Hamas, ele faz parte de uma aliança que inclui, como você falou, o Irã, a Síria e o grupo islâmico xiita, o Hezbollah, no Líbano, que se opõe aos Estados Unidos. A participação dos Estados Unidos, isso não pode ser delicado nesse momento, Lorival? Os Estados Unidos não têm intenção de entrar nessa guerra, a não ser que seja necessário, né? Quer dizer, o Joe Biden disse que, se precisar, que os Estados Unidos vão ajudar, que os Estados Unidos apoiam o direito de autodefesa de Israel. E essa é a política sempre dos Estados Unidos desde muitos anos. Então, desde os anos 50, Israel foi criado em 1948, inicialmente com mais apoio da União Soviética, da Tchecoslováquia, do bloco comunista, mas logo os Estados Unidos também se engajaram. Então, os Estados Unidos também têm o Irã como um adversário, né? Então, nesse sentido, os dois têm uma ligação muito forte. Israel e Estados Unidos têm uma ligação umbilical e há um reconhecimento muito grande na sociedade americana, enfim, da situação de Israel estando cercado por inimigos. Ok, Lorival, obrigado, como sempre, pela verdadeira aula de história. Até a próxima. Até.